Meus queridos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, e que ao término desta celebração, ninguém saia daqui sem antes sentir a gloriosa presença de Deus, através da sua palavra, amém? Meus queridos, nós estamos de volta e dando continuidade à nossa campanha Direção Divina, e cada dia, cada celebração, nós temos uma temática diferente, dando continuidade. A temática de hoje é sirva antes de tudo. E eu ouvi atentamente o meu pastor Carlito Paes, pastor dessa igreja também, e seguindo os passos deles, eu já queria iniciar, assim como na primeira celebração, aqui na segunda celebração, com o versículo do livro dos Salmos, capítulo 32, versículo 8. Este versículo, ele transmite para nós o caráter de Deus, o caráter de um Deus servidor, um caráter de um Deus cuidador, um caráter de um Deus que verdadeiramente vela pelo bem-estar social, moral e espiritual do seu povo. E como eu tenho dito, o próprio versículo, a sequência das colocações do salmista, já dizem para nós o que Deus faz pela sua igreja, pelo seu povo. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ele está dizendo: eu sou um Deus que guio, eu sou um Deus que oriento, eu sou um Deus que dou instrução, eu sou um Deus que ensina o caminho que você deve seguir, eu sou um Deus que aconselho, mas acima de tudo, eu sou um Deus que protejo, que guardo e que cuido de você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos, com esta revelação tão grande, tão gloriosa, eu me sinto bem à vontade de irmos para o texto bíblico, que será a base da nossa temática esta noite, sirva antes de tudo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 e até o versículo 30, né? Durante esse tempo, antes de ler, eu queria dizer que isso é um acontecimento, um evento na igreja primitiva, que o Dr. Lucas, com muita precisão, narrou. E eu não posso me alongar no texto total e no contexto e explicar tudo o que aconteceu, porque levaria muito tempo. Mas eu tirei de dentro desta passagem, destes versículos, apenas a ação e a reação, para entendermos a temática de hoje, que é servir, que é cuidar do povo de Deus, que é se entregar pelo trabalho, pela obra e pelo reino de Deus. E aí Lucas escreve o seguinte: durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judeia, cada um de acordo com as suas possibilidades. E foi o que fizeram. O que aconteceu? Eles enviaram doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Esse foi o pontapé inicial de uma igreja que serve. Esse foi o pontapé inicial de um povo que cuida dos seus. Esse foi o pontapé inicial de um povo que investe no seu próximo. E aí eu já trago uma meditação, né, do Craig Groeschel, que ele diz o seguinte: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Sua fé não precisa ser muito grande, você precisa ter fé para iniciar, você precisa ter fé para dar o pontapé inicial, você precisa ter fé para dizer: eis-me aqui, eu creio, eu estou aqui, eu confio, eu sei que vai dar certo. Isso é fé, porque fé, ela movimenta aquilo que inexiste, aquilo que ainda não é real, mas que pode se concretizar através da nossa fé. Eu digo que a fé é o combustível para alcançarmos o impossível na presença de Deus, porque Ele é Deus do possível. Glória seja dada o nome do Senhor. E aí eu continuo dizendo: nós, a igreja, você, meu irmão, minha irmã, não fomos chamados para celebrar a nós mesmos. Nós fomos chamados para negarmos a nós mesmos, para viver uma vida de renúncia, para dizer não ao eu, para dizer não ao mundo, para dizer não ao pecado, para dizer não aos prazeres pecaminosos desta vida, porque ela é passageira em sua totalidade. Mas acima de tudo, fazer a vontade de Deus para permanecer eternamente.
E dentro deste reconhecimento do chamado, eu convido vocês a ser sempre o terceiro. E o que é ser o terceiro? Primeiro, Jesus em tudo na nossa vida. Amém? Sim ou não? Glória a Deus. Segundo, o próximo, porque o mandamento é esse: amar ao próximo como a si mesmo. E terceiro, eu. Não é nada demais eu ficar em terceiro lugar, porque quem está em terceiro, está em primeiro, porque está servindo, está trabalhando, está ministrando, está fazendo algo útil para a obra de Deus, para o seu bem-estar espiritual e para o bem-estar do próximo. Glória seja dada o nome do Senhor. E eu posso com muita segurança, eu posso com muita certeza, com muita convicção, dizer a todos vocês, que assim como a máxima do amor é o perdão, a máxima de servir é o amor. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque quem ama serve, quem ama cuida, quem ama investe, quem ama trabalha, quem ama se esforça, quem ama renuncia, quem ama se doa, quem ama se entrega pelo crescimento do reino e da obra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim como toda palavra tem um significado, toda palavra tem uma etimologia, ou seja, uma origem, toda palavra tem um sinônimo, eu também busquei pesquisar o que era servir. E eu não fui nem ao Novo Testamento, eu fiquei apenas no Antigo Testamento e encontrei 2 verbos e um substantivo, que é a essência do verbo. O substantivo, ele revela o que o verbo quer nos dizer. E falando em palavras do hebraico, pesquisando, nós encontramos essas 3 palavras. A primeira é sharat, que significa servir e ministrar. O pastor, quando está aqui pregando a palavra de Deus, ele está ministrando, é um serviço. Os irmãos que estão aqui ao nosso lado estão servindo, é um serviço, é um ministério também. Os irmãos que louvaram, que exaltaram a Deus, que cantaram esses hinos que enchem a nossa alma de paz e de tranquilidade, estavam também ministrando. Mas aí vem um outro verbo chamado avadi, que no hebraico quer dizer servir e cultivar. Ele aparece 290 vezes no Antigo Testamento. Assim como a palavra de Deus diz no livro dos Reis, que Abisag servia a Davi, que os eunucos serviam a Assuero, e tantos outros profetas que tinham servos fiéis e leais, como foi o caso de Elias, que tinha Eliseu a seu dispor, e Eliseu sucessivamente tinha Geazi a seu dispor também. A palavra quer nos dizer que nós podemos servir nos dias atuais, com a mesma dedicação e com a mesma destreza, mas o substantivo avodar, do hebraico, ele aglutina todos esses significados, esses sinônimos, e aí ele diz que servir é servir na obra, é servir no trabalho, é servir no serviço cristão. As irmãs estão lá em cima no Kids, cuidando das crianças. É um serviço, é um ministério extraordinário. Na adoração, aquilo que nós fazemos no início do culto, durante o culto e no final do culto, não é simplesmente uma celebração, mas é adoração ao Deus supremo e todo-poderoso, que cuida e vela por nós. Amém, queridos? Então eu posso dizer, e vocês também podem testemunhar comigo, que servir é o amor em movimento. A força motriz do amor na igreja é o serviço que prestamos a Deus e que prestamos para o bem-estar do povo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a nossa temática está aí: sirva antes de tudo. Por quê? Porque nós fomos chamados para servir. Você foi escolhido para servir. Você foi realmente selecionado, eleito para servir. Veja quando Jesus, no capítulo 16, versículo 24 e 25 de Mateus, traz para nós a seguinte expressão. Ele dizendo aos seus discípulos: você quer vir após mim? Você quer me acompanhar? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque se você quiser se salvar ou salvar a sua vida, vai perder a vida de prazeres deste mundo. E quem perder a vida pecaminosa de prazeres deste mundo, vai encontrar a vida eterna que eu dou gratuitamente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós não estamos tratando ou iniciando tratar de uma servidão escravagista, não. Uma servidão ou uma subserviência forçada, imposta, não. Eu estou falando
de um serviço espontâneo, de um serviço que vem de dentro para fora, que vem do espírito, que vem da alma, porque é esse o serviço que Deus requer de nós, é esse o serviço que Ele espera de cada um de nós. Vejamos o que diz, queridos, perdão, deixa eu voltar aqui, acabei apertando aqui várias vezes. As nossas decisões como cristão, a minha decisão, a sua decisão, que são decisões sempre de fé, elas devem ser pautadas em 3 aspectos, em 3 quesitos. O primeiro quesito é servir as pessoas, principalmente os domésticos da fé. O segundo aspecto é conectar a comunidade. Essa palavra pode soar até assim um pouco desconhecida, mas entenda, a igreja realizou este ano o café com os garis, foi isso, pastor? Amém? Entenderam aí? A igreja conectada à comunidade, servindo a comunidade. O projeto do maior centro de avivamento do Sertão e do Vale do São Francisco, ele está sendo preparado por Deus para servir as pessoas, para servir a comunidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta igreja, ela foi eleita, ela foi chamada, ela está com o propósito de servir, não apenas ao seu povo, mas à comunidade na qual estamos localizada, ou a nossa cidade. E finalizando, queridos, confiar a Deus, o Senhor de todas as coisas, o resultado de todo o nosso trabalho, porque só quem tem para nos dar é Ele. Amém, queridos? E nós temos que crer nisso. Dando continuidade, o pastor Carlito Paz, em uma das suas preleções, e eu tive o cuidado de anotar rigorosamente tudo o que ele falou, ele disse: quando as ações são para me beneficiar, para o meu bem-estar, é muito fácil de ser tomada a decisão. Nós não pensamos muitas vezes não. É bom para mim? Vamos lá. Mas quando é para benefício de outras pessoas, aí fica difícil, porque inclui renúncia, inclui abnegação e fé. Então torna-se muito difícil servir ao próximo. Isso é fato, mas não é impossível. Ele está dizendo isso justamente para entendermos que quando você resolve renunciar à sua vida, você vai enfrentar dificuldades. Quando você resolve renunciar ao seu eu, quando você resolve deixar que a Bíblia, a palavra de Deus, se manifeste em você, dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua, você vai encontrar inimigos, você vai encontrar adversidade, você vai encontrar perseguição, mas nada que o Senhor não possa dar vitória a você em tudo, porque servir é uma questão de obediência, obediência ao chamado de Deus, obediência a uma escolha de Deus, é uma questão de direção divina. E a nossa campanha está pautada justamente nisso, ser direcionado por Deus, atender à direção divina. E nesta noite, quando nós trazemos a temática de servir antes de tudo, é justamente dizer a você que Deus está convidando você para ser dirigido por Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo tópico desta temática, devemos servir com propósitos. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque o serviço na casa de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, o serviço transforma vidas. Eu disse na primeira celebração, com muita precisão, e repito aqui, que quando nós servimos, nós nos tornamos parecidos com Cristo, que Ele disse: eu vim para servir e não para ser servido, e se eu quero seguir o exemplo dele, eu vou servir a igreja, servir ao próximo, servir a minha família, servir a minha comunidade, servir a todos aqueles que têm a necessidade realmente de uma ajuda, realmente de um ombro amigo, de uma mão estendida para lhe tirar de um problema ou de uma dificuldade. Porque quando eu digo, meus queridos irmãos, que o serviço cristão transforma vidas, eu digo também que ele preenche a nossa vida com propósito e com muita alegria. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja, queridos, o que nos diz João capítulo 12, versículo 24 e versículo 25. Este versículo pode até não parecer, mas ele fala de renúncia, ele fala de morte para aquilo que não agrada a Deus, morte para aquilo que exalta o ser enquanto pessoa. E nós vamos ler, vocês podem acompanhar. Digo-lhe verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto.
aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Alguém pode até dizer, é uma redundância daquilo que ele leu há pouco. Pode até ser, mas está fortalecendo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou e os evangelhos relatam para nós. Quer viver para Deus? Vai perder esta vida. Quer ser abençoado por Deus? Deixa os prazeres. E quando você deixa os prazeres, é uma renúncia que inclui o que nós chamamos de morte, né? No batismo nós morremos, na ceia nós celebramos a morte do Senhor até que venha, porque Paulo disse, eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e o cálice, tendo dado graças, disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Mas veja que coisa extraordinária, ele diz, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o convite nesta noite não é para pertencer a ele, é que ele também pertença a nós, é que ele esteja em nós e que nós estejamos nele. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre, amém? Só existe uma nova vida se a antiga morrer. Eu não estou falando dessa morte natural, eu estou falando de morte sacrificial, aquela morte em que você renuncia tantas coisas boas. Já viu quando o médico passa uma dieta para alguém que precisa seguir, algo que é estabelecido para melhorar a sua saúde, né? Você olha para o pudim ali e diz, tão gostoso, mas eu não vou comer, porque ele pode me fazer mal. Eu não, eu nasci com um biotipo e com uma genética, que quanto mais como, mais emagreço. Glória seja dada ao nome do Senhor. MJ, diácono MJ não pode dizer a mesma coisa, ou pode? Não. Amém, glória a Deus. Então, queridos, renúncia a isso. Eu estou vendo, eu posso, mas não devo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo disse reiteradas vezes à igreja de Coríntio, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Não estamos, meus queridos, esta noite, falando apenas de servir por imposição, como falei inicialmente. Eu estou falando de servir crucificado. Dizer assim, como Paulo disse à igreja da Galácia, capítulo 2, versículo 20, parte A deste versículo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E sabe o que é? Sabe o que isso significa, dizer que Cristo vive em mim? É perdoar a quem não gosta de mim, é perdoar o meu inimigo, é perdoar quem me persegue, é perdoar quem causa problema, amém? É perdoar verdadeiramente a quem quer a minha morte, é dizer a ele, eu quero que você viva, glória seja dada ao seu nome para todo sempre. Então, queridos, o propósito não é apenas receber, o propósito da temática de hoje não é apenas alcançar aquilo que eu quero. Assim como os propósitos que nós fazemos, né, todas as quartas-feiras, hoje de forma, por exceção, estamos realizando na sexta-feira a noite de propósitos, mas não é apenas querer receber, não é apenas querer alcançar, mas eu creio que o propósito também é estabelecer metas e objetivos para servir a Deus, porque se eu melhoro de vida, eu tenho mais condição de ajudar, eu tenho mais condição de investir na vida de alguém. Se eu sou abençoado, eu tenho condição de abençoar alguém. Se eu alcanço meus objetivos, minhas metas, aquilo que determinei diante de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, eu vou abençoar também a vida de alguém, glória seja dada ao seu nome para sempre. Porque lá em Jó capítulo 42, versículo 2, o Senhor fala alguma coisa para o seu povo, que serve para nós também. Ele diz, queridos, que vamos lá, Jó capítulo 42, o Senhor me deu a palavra, pastor, e eu tenho que ser fiel a ela. Se veio agora, é porque eu creio que alguém está precisando. Jó 42, 2, e falhou aqui a memória, também já é 5.7, entendemos que tem dia que ela pode falar mesmo. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa.
Aquilo que Deus pensou para você, aquilo que Deus pensou para nós, não tem capeta nesse mundo que impeça da bênção chegar na sua vida e no seu lar. Glória seja dada ao nome do Senhor. O que é que diz o pastor Greg Kroschel? Os momentos em que você escolhe servir a outros, é pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determina o tipo de história que você contará amanhã. O meu propósito é servir. Amanhã alguém vai dizer: poxa vida, eu fui abençoado. Poxa vida, ele me ajudou. Poxa vida, ela investiu em mim quando ninguém acreditava, né? Nós investimos em Rafael, não é isso, pastor vai falar no final? Quando ninguém dizia, quando todos diziam, não tem mais jeito, mas ele estava dentro do projeto salvífico de Deus. E o milagre aconteceu, a libertação chegou naquela vida, e em breve nós estaremos aqui, dando glória ao nome do Senhor junto com Ele. Amém, queridos? Vamos dar prosseguimento. Devemos servir com dedicação e fé, e eu já me aproximo da finalização desta segunda celebração, dizendo o que João escreveu, capítulo 4, versículo 34, palavra do Senhor Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Minha comida, meu alimento diário é servir a Deus, é agradar a Deus, é dar a minha contribuição para finalizar a obra que Ele começou na terra. Eu não quero ser protagonista, eu quero ser coadjuvante. Eu não preciso brilhar, eu não preciso ser estrela, mas eu preciso ser a mão posta ao arado para abençoar o povo e a obra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe por que eu creio nisso? Por causa desse versículo 23:11. O maior entre vocês deverá ser servo, deverá servir, deverá se entregar, deverá se apresentar, deverá dizer: eu estou aqui, ou eis-me aqui, usa-me a mim. Você tem habilidade, irmãos. Ninguém foi chamado sem uma missão. Eu digo isso desde o dia 2 de agosto de 1984, quando o Senhor me chamou para a sua obra, para o seu evangelho, para o seu reino, me deu uma transformação espiritual que ninguém acreditava. Todos sabem, eu sou filho de Antônio Pereira, e quando as pessoas diziam: foi o filho de Antônio Pereira que aceitou, foi, não vai durar uma semana, não vai durar 15 dias, não vai durar um mês. Quando eu casei com a irmã Gedida, ela não está mais aqui, imagine, 15 dias depois, uma prima dela chegou, ela é minha amiga, hoje é minha amiga, é irmã em Cristo também, mas ela chegou e disse: ei, Toninho, o menino de Antônio Pereira, já se separou da minha prima, irmã Adalva. Eu gritei lá do quarto e digo: ele morreu, ele ressuscitou com Cristo, ele é a nova criatura. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você também pode ser nova criatura e dizer para o mundo, dizer para Deus e dizer para todos que nasceu novamente. Um servo cristão, crucificado e morto para o mundo, entende 3 coisas extraordinárias para a sua vida. Ele entende que não pode voltar atrás, porque ele colocou a mão no arado, e Jesus disse que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar não é apto para o reino de Deus. Ele não toma a glória para si, ele não diz eu, ele diz sempre assim: ele, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, tudo para ele, sempre eternamente, amém. Ele diz, ele não se justifica para o mundo. Por quê? Ele não precisa se justificar, porque ele tem defensor, ele tem advogado, ele tem juiz, ele tem Senhor que vera por ele. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. O Rick Warren, ele diz o seguinte: eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso. E o segredo do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. E aí eu chamo você aqui, olhe bem para mim, não tente agradar os seus amigos e as suas amigas. Eles não podem resolver o seu problema, eles não podem salvar a sua alma, eles não podem te dar a vida eterna. Às vezes você diz: vamos para a igreja. Não, não posso não, mas tu vai para a igreja. Mas rapaz, que negócio. Não ouça isso. Eles não podem mudar a sua vida de forma alguma, mas o Deus que nós servimos, o Jesus que nós aceitamos, Ele tem uma bênção especial para você, até o dia da sua volta gloriosa. E aí, meus queridos, o que é que eu escrevi?
As pessoas nos julgam, preste bem atenção nisso. As pessoas olham para você e lhe julgam pelas suas falhas, pelos seus erros. As pessoas apontam os dedos para nós e nos julgam pelo que ouvem falar de nós. Somos julgados por suposições. Às vezes não é nada verdade, nada aconteceu, mas assim que a humanidade, a sociedade se comporta. Eles nunca nos julgam pelas nossas habilidades, pelos nossos acertos, pela nossa bondade, pela nossa renúncia e servidão a Cristo, à igreja e ao próximo. Receba isso da parte de Deus, amém? Mas aí, eu afirmo isso, e eu fico todo arrepiado, claro, o Espírito Santo me comove neste momento, por entender que a maior convicção que eu tenho agora, é que, acerca da obra do Senhor nesta igreja e nesta cidade, é que a suprema, soberana, poderosa e gloriosa mão de Deus está sobre nós, para realizar feitos incríveis. Porque vida cristã não é verdadeiramente apenas receber. Vida cristã é dar de si, é dar do seu, é se doar. Porque você foi feito para servir, e Deus vai abençoar você quando você renunciar a tudo e dizer: eu sou servo, glória seja dada ao seu nome. Não que eu esteja procurando ofertas. Eu vou encerrar, eu pedi ao pastor, pastor, me dê um tempinho para me falar sobre isso, que eu estou empolgado com o maior centro de avivamento espiritual, ali na BR 428, quilômetro 9, amém? Cadê o glória a Deus? Glória a Deus, amém? Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Dia 31 agora, quarta-feira da próxima semana, eu propus, disse ao meu pastor, nós teremos uma oferta especial depois de meia-noite, é isso, pastor? Denominado de colheita abundante. E eu vou dar uma oferta. Eu vou dar uma oferta especial. Por quê? Eu não posso comprar a bênção de Deus, mas eu posso dizer o que disse o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Se eu não posso comprar, eu posso agradecer. E como eu agradeço? Investindo na sua obra, contribuindo com a sua obra, colaborando com o seu serviço. Glória seja dada ao nome do Senhor. E agora, para encerrar, meus queridos, eu quero que todos fiquem de pé. Será rápido, né? E dizer a vocês que o princípio da gratidão é o reconhecimento. Ninguém é grato sem antes reconhecer aquilo que Deus fez por ele, aquilo que Deus fez por ela. Então, que nós tenhamos gratidão e que nós possamos nesta noite reafirmar o nosso compromisso com Deus, e que no dia 31 você possa estar ali como eu vou estar, o pastor vai estar. Na primeira celebração, muitos irmãos pediram envelope para abençoar a obra de Deus, porque entendamos, queridos, a obra de Deus, ela não recebe salário do município, do estado, nem do governo federal. Você sabe onde é que está as despesas da igreja? Está no seu bolso, no meu bolso, no nosso bolso. E Deus faz prosperar e nos abençoa, porque nós mantemos a sua obra de pé. E aí eu peço o baterista para me ajudar. O teclado também tem alguma coisa? Cadê? E eu quero com vocês reafirmar o compromisso de servir. Se alguém não servia até hoje, vai servir a partir deste momento. Não sei qual a sua habilidade, não sei o que você sabe fazer com maestria, mas eu sei que você, a partir de hoje, vai procurar a direção e dizer: eu quero servir no trânsito, eu quero servir aqui no púlpito, eu quero servir ali na recepção, eu quero servir lá no Kids, eu quero fazer algo para a obra de Deus, eu não posso ficar parado. Vamos lá, baterista, aí, repete comigo, irmãos: eu quero, mais forte, que eu sei que vocês comeram, eu quero, eu posso, eu vou servir, em Deus eu consigo, eu quero, eu posso, eu vou servir, em Deus eu consigo. Mais forte, abalando terra e céus: eu quero, eu posso, eu vou servir, em Deus eu consigo. Glória a Deus. Podeis sentar. Louvor. Ele cresça.